Ômicron, passeata na rua, eu vou. Vamos esperar essa Ômicron agora, né? Que a gente, além de mais, está lutando contra um. Todo dia tem um... Bom, mas é assim, Bom, cara. Jura, muitíssimo obrigada. Bom, a gente, na hora de terminar, eu te agradeço. Vamos lá. Arthur Figer. Olá, pessoal, bom dia. Um dado da realidade. Meu pai é judeu, meus avós são judeus, fugiram de navio do Hitler na Polônia e vieram para o Brasil. Um tio-avô do meu pai foi preso em campo de concentração, e eu vi a tatuagem do número no braço dele. Meu pai votou e votará no Bolsonaro. Eu votei e votarei no Bolsonaro. Como pode? Que fenômeno é esse? Será que eu e meu pai temos fetiche pelo Holocausto? Obrigada. Uhum. Bom, Arthur, acontece o seguinte, é que eu não sei quais foram os motivos que levaram vocês a votar no Bolsonaro. Eu não acho que Bolsonaro seja fetiche do Holocausto, até porque eu acabei de dizer aqui que a comparação com Hitler não era exatamente devida e que eu não achava que Bolsonaro era nazista. O regime nazista foi outra coisa, né? Quanto aos votos dos judeus no Bolsonaro, eu acho que eu vi algumas pessoas que eu conheço, que são judias e que votaram no Bolsonaro, e que justificaram esse voto ao Bolsonaro, em primeiro lugar, porque é um voto, digamos, do que seria a expectativa de um governo honesto, de um governo que não houvesse corrupção, né? Coisa que eu acho que, em absoluto, se confirmou, porque é um presidente que não só ele, como a família, etc., estão ligados a práticas de ilicitudes evidentes e cujas denúncias só não andam por manobras e manifestações políticas, né, do pior tipo, da pior espécie. Então, isso é uma coisa. A outra razão é que, digamos, o Bolsonaro seria anticomunista e anti-esquerdista e, tradicionalmente, os comunistas e os esquerdistas, de maneira geral, são pessoas que se manifestam no plano de política internacional contra não só o Estado de Israel, como a maior parte dos governos israelenses, de maneira que seria uma forma de você ter alguém, digamos, que seria um aliado de Israel, um aliado da permanência do Estado de Israel. Além do que o Bolsonaro fez acenos desse tipo, de dizer que queria construir a embaixada brasileira em Jerusalém, e foi até lá se batizar no Rio Jordão, né? Eu só diria que, tanto quanto eu saiba, um pouco pela leitura do que eu tenho dos movimentos neopentecostais, é que esse uso de Israel por parte de Bolsonaro é um uso que vem via, né, uma certa tentativa estratégica de se aliar com o neopentecostalismo, que tem mitos de que a redenção vai se passar em Israel e que tem uma referência maior ao Velho Testamento em relação ao Novo Testamento. As passagens são veterotestamentárias, em todo esse neopentecostalismo da prosperidade, ou esse novo neopentecostalismo, existe, digamos, uma afinidade, né? Tanto assim que alguns pastores neopentecostais eles muitas vezes estão usando, inclusive, uma maneira de se vestir, na organização dos rituais, que se parece com a maneira pelas quais, às vezes, os rabinos, né, judaicos eles se vestem para presidir os cultos. Eu acho que tanto uma justificativa como a outra, do lado de cá eu tenho combate à corrupção, do outro lado eu tenho um governo pró-Israel, eu acho que são equívocos. Eu acho que ele não tem nenhum compromisso com nenhuma dessas coisas, como com nada.
Da mesma maneira que também é verdade que, sob o governo dele, a manifestação de grupos com afinidades nazistas e antissemitas começou a ousar vir à tona na cultura brasileira, o que eu acho uma coisa absolutamente lastimável, né? Agora, uma vez mais, eu lhe repito, eu não acho que porque você e seu pai votaram no Bolsonaro, vocês votaram a favor do Holocausto. Eu nunca, jamais, né, compartilhei a ideia de que nós estamos vivendo num regime nazista. Se a gente estivesse vivendo num regime nazista, essa reunião, inclusive, seria impossível. Quer dizer, muitos de nós estaríamos nos campos de concentração se não tivesse morto, né? Da mesma maneira que eu acho que, para que você organize um regime nazista, que foi um regime histórico de exceção, como eu acabei de dizer aqui, é preciso uma constelação social que não é a que temos aqui no Brasil, inclusive em matéria de mobilização das pessoas ou de divisão. De maneira que, o que eu posso dizer é que eu respeito sua ideia, você continua, quer dizer, a favor do governo Bolsonaro, eu sou radicalmente contra. Eu acho que ele é uma pessoa que não tem credibilidade nenhuma moral, ele não tem credibilidade política, porque ele não tem projeto. Ele é uma pessoa, além do mais, que se cerca de cidadãos brasileiros que são desonestos, a começar pela família dele, que tem vínculos muito fortes com a criminalidade, como com a milícia, e que é uma pessoa que está provado agora, mais do que nunca, que não tem nenhuma preocupação com o meio ambiente, que despreza profundamente a questão das minorias e as trata como se fosse, de fato, subpessoas, de maneira que eu não vejo no projeto desse senhor nada que me faça eleger ele como meu presidente. E entendo muito menos como boa parte dos seguidores, eu não estou dizendo que é seu caso nem do seu pai, eu não tenho acesso nem estatístico, nem empírico, aos milhões de pessoas que continuam sendo seguidores do Bolsonaro, né? Eu não entendo como as pessoas são capazes, efetivamente, de aceitarem, de serem protagonistas, né, de um cenário que, às vezes, é um cenário completamente democrático, porque eu acho que quem tirou a Alemanha do nazismo, basicamente, foram as forças democráticas. Foram a persistência da democracia, das nações de democracia parlamentar, que restituíram, digamos, aos alemães o pleno acesso à cidadania, né? Então, se uma pessoa dessa namora com um partido como o AfD alemão, que é um partido de extrema-direita, com a forte representação nazista dentro dele, realmente me espanta que as pessoas possam efetivamente, né, tomarem isso como modelo de organização cívica da democracia ocidental. Eu conheço os argumentos, muitos judeus dizem que a AfD alemã, que é a Alternative für Deutschland, eles apoiam porque é a única a apoiar de maneira incontinente o Estado de Israel, enquanto o Parlamento Europeu é ambíguo. Todas essas questões relativas ao Estado de Israel, eu acho que são questões sensíveis, que devem ser estudadas. Eu, particularmente, sou favorável à existência do Estado, eu acho mais do que legítimo, como seria também a existência do Estado palestino, sem aquelas forças que muitas vezes apelam para o terrorismo, que eu acho condenáveis. Isso não impede de que a Alternative für Deutschland, a AfD, com quem ele se encontra, tira fotografia com Beatrix, é um partido recheado de nazistas. Então, isso, para mim, é qualquer coisa que, em absoluto, recomenda Bolsonaro como um exemplo, se você quiser, de presidente democrata, né? Quanto à ideia, eu repito, sem contar que ele desconhece tudo isso. Ele desconhece tudo isso, porque no G20 agora ele foi, e foi o mesmo comportamento em relação a Olaf Scholz.
que é o herdeiro da Angela Merkel, né? E realmente ele foi prestar atenção a quem? A Erdogan. Eu lamento. Mas, ao que saiba, tanto quanto eu saiba, Erdogan é um líder autoritário da Turquia que teve sempre uma posição contra Israel. Quer dizer, eu não entendo o raciocínio que coloca esse senhor em qualquer lugar de relevo dentro de um mundo democrático. Entende, Arthur? Então, eu acho que eu posso imaginar perfeitamente, mas as duas razões pelas quais as pessoas judias que eu conheço e que me deram para votar em Bolsonaro, elas são equivocadas, tanto de um lado quanto de outro, né? A defesa do Estado de Israel, da dignidade dos israelenses, em particular do povo judeu, não necessariamente dos israelenses, né? Porque tem outros que são israelenses e não são judeus, isso é uma coisa sensível e eu acho que tem que ser preservada. Agora, diga-se de passagem, desde Itamar Franco, todos os governos do PSDB, todos os governos do PT, né? Eu nunca vi nenhum deles que tivesse uma posição contra o Estado de Israel. Aqui e ali havia discordância contra certos governos de Israel. E discordância contra certos governos de Israel você tem dentro de Israel, que é uma nação democrática. Né? Basta ler o Haaretz. E eu sou assinante do Haaretz. Eu leio a imprensa de Israel, que é um jornal muito bom, por sinal. Um jornal liberal, um jornal do top, do Guardian, do New York Times, do Le Monde. E as discussões em torno, por exemplo, do Netanyahu, ele não tinha maioria. E a prova é que agora não teve. Então, isso é uma coisa completamente diferente. Então, o respeito que eu tenho e o cuidado que eu tenho, né, para falar dessas questões que eu sei que são absolutamente sensíveis, né, e que eu acho, além do mais, né, que o Brasil, só dando uma informação anedótica, mas uma das coisas que mais me comoveu nos últimos anos foi depois que, em Berlim, eles inauguraram o Yud-Museum, quer dizer, o Museu Judaico. É um museu feito por um arquiteto polonês que, no fundo do museu, botou aquele famoso jardim de pedras, que é uma beleza, embora seja de um impacto pavoroso. E é um museu que é feito assim, ele é sinuoso, ele não é reto, os corredores dele, né? E naqueles corredores eles puseram simplesmente tudo que artigo você quiser do dia a dia, quer dizer, paninhos de mesa, são bengalas, são aparelhos de chá, xícaras, panelas, enfeite de casa das famílias judaicas que foram assassinadas. Né? E, em cima, eles puseram o nome das cidades do mundo que receberam os judeus. E foi aí que veio minha emoção. Estava lá, enorme São Paulo, enorme Rio de Janeiro. Né? Essa tradição o Brasil não pode perder. Essa tradição não tem a ver com Bolsonaro. Bolsonaro é a tradição da intolerância. É um homem que queria jogar bomba dentro do exército. É um homem que elogiou Brilhante Ustra, que foi um torturador conhecido. É um homem que não tem respeito pela diversidade humana. É um homem que tem um ódio dentro dele e um desprezo pela vida humana, a delicadeza, que não tem nada a ver com o nome de Rio e São Paulo ali, como cidades que receberam judeus no nazismo, entende? Receber. Né? É um homem que ainda anteontem, diante do surgimento da variante Ômicron, disse: no Brasil, todo mundo tem que pegar isso aí. Quem tiver que morrer, que morra. Exatamente. Eu acho que isso aí não tem nada a ver com a tradição judaica, nem a tradição religiosa, e muito menos com a tradição cultural. O que é que isso tem a ver com Amos Oz? O que é que isso tem a ver com David Grossman? O que é que isso tem a ver com Yuval Harari?
O que é que isso tem a ver com Ernest Bloch? O que é que isso tem a ver com Walter Benjamin? O que é que isso tem a ver com toda aquela riqueza que esse pensamento deu ao mundo, com a riqueza de liberdade, de sensibilidade, né? De estética, de ciência? Não é nada. Isso é obscurantista. Isso é um atraso cultural. Isso é intolerância. Isso é a Inquisição medieval. Isso não tem nada a ver com o espírito pelo qual Israel foi fundado. O espírito que fez com que Oswaldo Aranha, brasileiro, desse o voto definitivo para a formação do Estado de Israel, Arthur. Sinceramente, eu entendo suas razões. Agora, eu queria que você entendesse as minhas para achar complicado porque muitos judeus se colocaram ao lado de Bolsonaro. Nem a ideia de corrupção, nem a ideia de estar a favor com Israel. Esse homem não representa isso. Esse homem não representa isso. Jurandir, o Arthur já te respondeu. Eu vou ler a resposta dele, tá? Tá. Muito obrigado pela resposta e pelas informações, Jurandir. Já está me fazendo repensar na minha decisão. Obrigada, em letra maiúscula. Bom, Arthur, você me fez ganhar meu dia. Bom, a gente tem a Ieda e a Sandra, que fez uma pergunta há algum tempo atrás. Agora já são meio-dia, né? Não sei se você... O que você eu não... Veja, eu não vou nem perguntar depois de uma resposta dessa, Jurandir. Realmente fica para outra vez. Lhe ouvir sempre é uma beleza. Você sabe que eu sinto assim. A minha pergunta vai para outro caminho. Outro dia a gente conversa. Essa sua resposta não tem furo. Brilhante. Não tem furo. Brilhante. E a Sandra também, que havia feito uma pergunta, caminhando mais para a questão clínica. Não sei se ela ainda está aí, se a gente pode terminar, enfim. Eu também concordo com a Ida que essa resposta do Jurandir foi assim, o fechamento, uma chave de ouro para essa manhã, e a meu ver, não sei se a Sandra vai se incomodar com isso, mas vamos ficar com essa última resposta. Pode ser, sim, sem Pode problema. ser, Sandra? Tá. Pode. Então, olha, muitíssimo... Oi, Cláudia, tá bom. podia abrir os fones para a gente bater uma salva de palmas para a palestra? Foi Sim, assim. Sim, claro. Sim, Jurandir, vamos. olha, Merecidíssimo. Vamos. Bravo, Jurandir! Bravíssimo, Jurandir. Obrigada, Obrigada. Não, meu camisola. Obrigado, gente. Muito obrigado. Vamos continuar, né? Vamos continuar, com certeza. Temos o grande privilégio de ter você perto o ano todo. É um privilégio enorme. Nossa. Enorme, enorme. É verdade, a gente em São Cláudia, Paulo morre de verdade. inveja. Tem razões, tem razões. São Paulo,